Feito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer de novo a presença de todos aí nessa nossa aula online, à distância. E queria começar retomando, então, o que a gente teve na aula passada. Eu postei lá o vídeo, vocês conseguiram acesso pelo Teams, pela plataforma Stream, pelo link que eu mandei. Assistir o vídeo da aula. O link não era para entrar na aula? Não, tinha um link da aula que eu mandei depois, ao final. Aí acessava o vídeo da aula. Eu não cheguei a abrir, professor. Da aula passada? Ou dessa? Isso. E quem quisesse retomar o que foi dado na aula passada, tinha o vídeo para assistir, né? Oi? Aquele dá para ver. Vocês conseguiram ver? Eu consegui, não sei se alguém não conseguiu. Tá. Eu consegui também. Ele, eu falei para relembrar o pessoal. Tá. Eu não entendi muito bem, mas alguém achou e botou para relembrar o pessoal, correto? Isso, a Andressa botou ali no grupo. Tá, ótimo. Obrigado, Andressa. Pessoal, então vamos continuar a nossa aula hoje. Ela vai ser... Não vai ter vídeo gravado, tá? Vai ser direto uma aula... Não tem depois, então, um vídeo lá no YouTube para olharem. Vai ter essa aula de hoje para vocês... Vai ser gravada, como está sendo. E vocês podem retomar. Ela vai ser bem densa. Ela é o livro do Escher, tá? Que eu mandei o link para vocês, né? Para quem pudesse ir lendo. Quem foi que leu o livro? Aproveitou a quarentena para ler? Eu coloquei na lista, ainda não comecei a ler. Ó, tá aqui o livrinho, né? É uma... Se vocês pegassem, acho que lessem... Ele tem... Vamos ver... 98 páginas. Então, se vocês dividissem 20 páginas por dia, teria dado para vocês terem lido para hoje, né? Se tivessem sido organizados, assim, mas tudo bem. Eu sei como é que é a quarentena, a gente se perde ainda na ideia do tempo, né? Tá meio assustador ainda, né? A gente se adaptar à quarentena. Para quem está fazendo, quem não pode fazer, infelizmente, está correndo risco, mas não está tendo que se adaptar com isso, né? Voltando ao assunto. Esse livro, ele dá continuidade à aula passada. Em que sentido? Na aula passada, vou até abrir aqui, vou parar, vocês vão, para não cansarem de me ver, eu vou espelhar já a tela do meu computador. Janela. Aqui. Não era isso. Desculpem. Compartilhar. A apresentação. Aqui. Pronto. De que forma ele continua da aula passada? Na aula passada, lembram que eu fiz aquele esqueminha e mostrei os olhares, né, para a cidade e tinha mostrado a mudança de olhar, né? Nesse processo de modernização das cidades, do planejamento urbano, a mudança de olhar no planejamento urbano, que a gente podia perceber a partir do cidadão Moses e da cidadã Jane, né? Quais as posturas possíveis, o que teve de mudança na ideologia e na concepção de como são as cidades, de como devem ser os planejamentos. Então, nesse sentido, o Escher na verdade, é um aprofundamento das coisas que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós vimos duas posturas. Procurei ensinar para vocês isso a partir de duas posturas antagônicas que se confrontaram e que representaram um conflito que marca o período da ruptura
pós-modernidade, que a gente pode chamar, né? O fim do modernismo e o começo da pós-modernidade. O livro de hoje, ele vai mostrar, eu vou apresentar o livro inteiro, tá? Por isso que é uma aula até mais teórica, vai ter menos imagem, aliás, nenhuma imagem, vocês que vão depois ter que pesquisar, tá? Já está separadinho o trabalho de vocês. E ela marca, então, um aprofundamento teórico que é necessário para a gente entender da onde vai se dar essa mudança, da onde vem essas mudanças de concepção de cidade, de concepção do como é que se dão os planejamentos urbanos, tá? Por isso, os novos princípios do modernismo, a ideia do planejamento urbano vem desses princípios urbanísticos, tá? E para a gente entender, o livro do Escher, né, é um livro síntese, por isso ele só tem 100 páginas e é bem pequenininho, mas leva bastante tempo para ler e entender. Ele fala, então, que a modernidade não é um estado, mas um processo constante de transformação da sociedade. Condição que diferencia das demais sociedades, onde a mudança não é um princípio essencial. O autor destaca, em especial, a falta de sincronia entre a mutação cada vez mais rápida da sociedade contemporânea e o processo mais lento de transformação do quadro construído. O Escher é um sociólogo do Instituto de Urbanismo francês. Então, como a gente viu, a escola francesa de urbanismo, ela é muito importante para o disciplina de planejamento urbano, tá? E o Escher, então, é um livro base para vocês entenderem, terem um embasamento teórico para trabalharem com urbanismo, para trabalharem com planejamento urbano, tá? Entre leituras possíveis, ele é uma boa leitura que ele traz essa síntese, então, para a gente conseguir ter uma base para depois fazer os nossos projetos e os nossos planejamentos. Numa continuidade da aula passada, o Escher, ele identifica, assim como na Jane Jacobs, vai ter lá no começo do livro dela, A Morte e Vida das Grandes Cidades, ele traz um pouquinho de uma história do urbanismo, tá, no seu livro. Na introdução, já contando para vocês, espera aí que apitou aqui, vou ver se tem alguém esperando para entrar. Tem. O Léo. Deu certo. Eu deixei público, mas não deu certo. O livro, pessoal, ele tem, na versão que eu estou trazendo para vocês as páginas ali, do que eu destaquei do livro, essa aula de hoje é praticamente como se fosse uma leitura dirigida, tá? Talvez vocês estão acostumados com a ideia de trabalhar leituras dirigidas, né? Mas é importante, a gente está numa graduação, vocês estão fazendo uma formação acadêmica e faz parte disso essas leituras técnicas dos livros. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu selecionei trechos, partes que eu destaco como importantes e que vão embasar o trabalho de vocês. Tá. O livro, ele tem uma estrutura, ele foi traduzido para o português, ele é de 2009, tá? E eu trago, então, bem atual, tá? E ele foi traduzido pela Nádia Somek, tá? E ela faz a apresentação da versão em português, tá? Nessa apresentação, ela contextualiza o quadro, o contexto do Brasil com o que o Escher vai colocar lá no final, principalmente com os princípios de um novo urbanismo, tá?
Então, ela vai refletir sobre o contexto brasileiro desse novo urbanismo, contexto urbano brasileiro. E exatamente por isso, por ela contextualizar no Brasil, eu O microfone está desativado, professor. Pessoal, desculpem, caiu minha internet. Não sei como, tive que resolver o problema aqui, tá? Vou espelhar minha tela de novo aqui. Vocês escutaram até a parte que eu falei? Até a parte que eu falei que eu passei a apresentação do livro em português para o final. E vamos começar direto pela introdução. Não, eu não escutei. Tinha cortado? Eu escutei que tu estava falando que esse livro já foi traduzido e aí trancou. Tá. Então tá. A tradução, ela faz, na tradução, a tradutora do livro, ela faz uma das que participa da tradução do livro, ela faz uma apresentação desse livro, tá? E ela faz uma contextualização do quadro do urbanismo brasileiro relacionado a esses novos princípios do urbanismo, né? E então eu acabei optando nessa leitura que a gente vai fazer, na verdade, esses apontamentos sobre o livro, sobre a teoria do Escher, eu acabei optando por colocar ele, tá entrando um monte de gente, por colocar essa apresentação para o final, tá? E vamos trabalhar direto com a introdução. Eu vou andar aqui, senão vai se prolongar muito a aula. Vou já avisar vocês, né? Avisar novamente para quem chegou depois. É bastante denso de conteúdo a aula hoje, tá? Já na introdução do livro, o Escher traz uma questão da mudança na concepção e na questão da produção e gestão das cidades, tá? Que é o que ele chama de uma revolução urbana moderna, tá? Então, na introdução, ele já coloca que existe essa ideia de revolução urbana, né? E aí ele fala sobre novas formas de pensar e agir na terceira modernidade, tá? Ele vai dividir, então, a modernidade
como eu falei anteriormente, ele acredita que não existe a ideia de uma modernidade como um estado de coisa, como um estado, como algo fixo, mas sim um processo de modernização. E ele divide até, na realidade, então, nesse processo de modernização, 3 estados que ele consegue identificar nesse processo que está tendo, 3 mudanças, 3 rompimentos, 3 revoluções. E aí, ele acredita que na terceira modernidade, que é onde a gente se encontra, pós-Kate Nesbitt, pós-Jane Jacobs, desculpem, pós a Jane Jacobs, ele acredita que nós estamos num novo urbanismo, tá? Por isso que essa aula de hoje é a continuidade da aula passada. A aula passada eu mostrei para vocês 2 posturas antagônicas. É aonde dá para a gente enxergar a revolução, tá? E nós temos agora um autor que nos coloca 3 estágios, 3 revoluções e nos contextualiza o que vem depois. E depois da Jane Jacobs, tá? Aqui do lado, pessoal, vocês podem ver, eu selecionei trechos do livro e coloquei sempre à direita e o que eu estou destacando a mais, tá? Eu aconselho, quem quiser entender mais, com mais profundidade o que eu estou dizendo e o que o livro está dizendo, leia o livro na íntegra, tá? Mas pelo menos tem isso aqui para embasar os trabalhos de vocês. Já no capítulo 1, tá? Ele fala sobre cidade e sociedade, uma estreita correlação. Bem, ele diz que a existência da cidade sempre esteve ligada à divisão técnica, social e espacial da produção, tá? É isso que liga a origem das cidades. Teve sempre ligado isso, tá? Por isso, então, essa correlação com a cidade e sociedade. Ele fala lá sobre a história das cidades marcadas pela histórias das técnicas dos transportes e estocagem de bens, que ele vai colocar como B, estocagem de bens, de informações, então o I, e de pessoas. Por isso ele chamou de sistema BIP. Então, esse sistema marcou como, na história das cidades, como se deu a forma das cidades, como elas se configuraram, né? Então, as formas da cidade, sejam projetadas, sejam resultantes, mais ou menos espontaneamente, de dinâmicas diversas, cristalizam e refletem as lógicas das sociedades que as escolhem, que as acolhem. E escolhem também. Os atos falhos são ótimos, pessoal, que foge do livro. Então, olha só. Vamos pensar assim, então. O que ele está querendo dizer é que a forma como está Pelotas, a configuração dela, é resultante da sociedade pelotense e como se dão essas lógicas, então, sociais, vão cristalizar a forma que é a cidade hoje. Mas vamos falar, então, Brasília. Brasília, olha só, essa nossa aula de hoje, ela vai abarcar também, e sempre está abarcando a palestra da Andrea, né? Que nem estava lá na Kate Nesbitt, eu fiz relações com aquela palestra da Andrea. O que acontece? Lá Brasília, vocês iam me dizer assim, deixei vocês aí no mudo, mas vocês iam dizer, mas Brasília, o Lúcio Costa fez no formato de um avião. Não cristaliza, então, as lógicas da sociedade que vive em Brasília. Não. Eu discordo. Se alguém dissesse isso. E por que eu discordo? Então, alguém que está lendo minha mente fala agora. Abram os áudios de vocês. Ninguém falou nada. Deu tempo. Vou ter que falar eu. Pessoal, lembram que a Ângela falou sobre a questão do cinturão na volta, da questão das cidades satélites na volta do plano piloto? O avião é só o plano piloto. A Brasília que foi planejada, que foi desenhada, depois a forma da cidade de Brasília é maior do que só aquele avião. É tudo aquilo que está na volta. É aquelas ocupações irregulares de baixa renda e de alta renda que também tem em Brasília.
É como, então, Brasília, que eu trouxe para vocês aquela vez que eu tinha ido apresentar um texto no Rio de Janeiro sobre Brasília, que eu estava estudando. Brasília está sitiada para conseguir ficar, para a gente ainda enxergar aquele avião, aquele desenho, porque senão ela teria se moldado já diferente, ela já teria outra forma de cidade, né? Então ela tem que estar tombada, tem que ter todo um policiamento, um cuidado para se manter aquela forma de cidade que foi projetada e desenhada e que é símbolo para nós, né? Tem alguém mandando coisa lá no WhatsApp da nossa... Vou ver. Tem alguém com problema para visualizar o que eu estou dando? Para mim, voltou ao normal. Tá. Troca só que ele fica cortado, mas eu acredito que seja a minha internet. Tá. Tá complicado isso. A minha internet hoje também não tá muito boa. Vamos lá. Vou seguir, tá, pessoal? Olha só. No capítulo ainda 1, ele fala as transformações de longa duração da sociedade moderna. Então, a gente tem sociedades modernas, né? No plural, tá? Diversas sociedades. Os tempos modernos e a noção de modernidade funcionalista. São os termos que eu destaquei. Vamos lá. Ele fala assim, é usual caracterizar o qualitativo moderno para distingui-las simultaneamente de um passado relativamente distante de outras sociedades de registros diferenciados. Mas essa noção é bastante vaga, de uso incômodo e ambíguo. Então isso incomoda ele quando a gente qualifica uma cidade como moderna. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém vai na Pelotas, acaba sendo uma metrópole, né, uma pequena metrópole, mas as pessoas que vêm do interior acabam não dizendo assim que Pelotas é moderna, porque Pelotas tem o centro histórico bem conservado, né? Então tem esse conflito. Mas eu lembro de uma vez eu fui a um congresso em Montevidéu e eu fui com um pessoal que era de Cascavel. Não sei se alguém aí conhece, lá no Paraná. E tinha um curso de arquitetura lá e eu era do curso de arquitetura de Pelotas. E a gente estava passeando por Montevidéu e os caras falaram assim, bah, que cidade feia, cidade caída, tudo antigo. A nossa cidade é bem moderna, né? Então, trazendo essa reflexão assim para vocês, primeiro é que eu fiquei chocado com o que eles disseram. Acho Montevidéu lindo, tá? Acho uma cidade linda, tá? Cheia de um palimpsesto, cheia de vários tecidos, tem edifícios que fazem parte do modernismo, que fazem parte do pró-modernismo, várias histórias, um crescimento. E a cidade deles, por ter sido feita num período posterior, por parecer que teve uma questão de evolutividade histórica, de ter sido feita depois, eles classificam como moderna. E é isso que o Escher vai começar a criticar, tá? Então, olha só, que é meio ambíguo tu dizer que uma é moderna. Assim, é difícil datar o aparecimento dos tempos modernos, que se instalaram progressiva e diferencialmente em diversos países do Ocidente Europeu e da América. Então, os tempos modernos, né, eles vão se dar em tempos diferentes. Então, a noção de modernidade foi também utilizada em contextos e perspectivas que a tornam suspeita de manter um projeto hegemônico do Ocidente ou a acusam de sustentar ambições demasiadamente funcionalistas, cujos prejuízos podemos comprovar notadamente no urbanismo. E aí a gente retoma a aula passada, né? Essa ideia de cidade moderna, que Nova York precisava ser moderna, se modernizar, é que dava base para os argumentos do Moses, né? Então, que era preciso ela ser moderna. Então, aí tinha os prejuízos do urbanismo moderno, né? Modernista. Não vamos falar moderno, modernista. Por ser funcionalista demais. Então, tá ali os termos. Então, em resumo, de fato, é mais correto falar modernização, pois a modernização não é um estado, mas um processo de transformação da sociedade. Então, tá. Então, vejam que o processo de transformação da sociedade, nessa modernização da vida que vai se tendo, leva a uma modernização das cidades, tá? E a modernidade, então, ela é diferente, ela é uma definição de situação, tá?
modernização ligada a 3 dinâmicas socioantropológicas: a individualização, a racionalização e a diferenciação social. Bem, nesse processo, então, de modernização, nós temos essas 3 dinâmicas socioantropológicas que se destacam, tá? E isso vai ser o motor do urbanismo, que vai modificar muito as cidades, porque as cidades, então, como a gente estava vendo ali anteriormente, dão forma, adquirem forma a partir da sociedade que as acolhe ou que vive nela, né? As sociedades modernas passaram a agrupar e dividir indivíduos e não mais grupos sociais. Bem, esse processo de individualização e racionalização vai se intensificar conforme o processo de modernização da sociedade se intensifica. E vamos ver agora mais adiante, tá? Esse termo, racionalização, lembram lá, eu já falei dele várias vezes, né? Ele é muito importante. Ele é a base da crítica da Jane Jacobs para o Moses, para o Le Corbusier, para aquele urbanismo modernista, tá? É a substituição da tradição pela razão. Então, a racionalização é isso, substituição da tradição pela razão, na garantia e embasamento para determinar escolhas e atitudes. E eu grifei ali escolhas, tá? Bem, quando a gente tinha a cidade tradicional, tá? A cidade tradicional, a cidade medieval, nós tínhamos uma cidade que se baseava, vamos seguindo essa forma de se conceber a cidade, os edifícios também. Então, era mais uma repetição de como era feita, tá? Então, aí se repetia o que estava dando certo, correto? Quando tem o processo de racionalização, o ser humano está pensando também assim, não, peraí, a gente tem como usar a nossa razão, o nosso raciocínio para estabelecer uma cidade melhor, como ela é melhor. Então, esse processo de racionalização, o homem começa a tomar partido como ciência, ele se vê como tendo capacidade de escolher, de fazer escolhas com base em uma argumentação e um raciocínio lógico dele, que vai, então, desenhar uma nova cidade, né? Então, tá. Então, a diferenciação social ligada ao processo de diversificação das funções dos indivíduos numa sociedade, reforçada pela divisão técnica e social do trabalho, que é fruto das novas dinâmicas econômicas do mercado. Então, outra questão que vai entrar importante, além da racionalização, é que, nesse processo de modernização da sociedade, nós temos um processo de diferenciação social. A gente começa a dar funções específicas e diversificadas para indivíduos na sociedade, tá? E aí a gente tem a questão da divisão técnica e social do trabalho. Isso daí é bem marxista, tá? Mas é porque não tem como não ser. Essa questão da divisão técnica é que começa a mudar muito lá do período medieval para essa sociedade mais racional, que vai então começar a ter cada indivíduo ter sua função, ter o seu espaço, e vai mudar as dinâmicas econômicas do mercado, tá? E aí vai gerar mais diversidade nas cidades, com a diferenciação social, que vai ser igual, vai agravar o processo da desigualdade e vai gerar uma sociedade mais complexa, tá? Bem, a gente não tem que entender a modernização como uma linha reta, tá? Ou assim, como se foi assim, as cidades eram ruins e foram melhorando porque foi tendo uma modernização. Não, tá? Não é um processo contínuo e ele é cheio de conflitos, tá? E revoluções. Nessas revoluções, o Escher divide em 3 fases. A alta modernidade, que vai do fim da Idade Média ao começo da Revolução Industrial, tá? Bem, o fim da Idade Média
é marcado, então, por esse processo, que a religião vai passar a dar espaço, a ser substituída pela emergência do Estado-nação. As ciências e o capitalismo mercantil começam a interferir ou ganham espaço, emergência, na dimensão política social. Não existe mais a grande figura da igreja e de Deus como determinante, né? Então a gente tem essas outras figuras surgindo, né? Aí ele divide na segunda fase, aí nós temos lá, né? E isso vai ir até o processo que eu estava falando ali, começo da Revolução Industrial. Vai até o começo da Revolução Industrial. A segunda fase, que é a média modernidade, ela acontece na Revolução Industrial. E a Revolução Industrial vai se intensificando, né? A partir da Revolução Industrial até a terceira fase, que vai vir com essa ideia da sociedade de hipertexto, a pós-modernidade, tá? Vai ter, então, todo esse processo de Revolução Industrial. E aí a gente tem a questão da produção de bens e serviços ligado à lógica capitalista. Então, um dos destaques do Escher além, ele tem mais destaques, mas o que eu destaco, que o Escher destacou, é isso: produção de bens e serviços ligado à lógica capitalista. Então, a gente tem uma sociedade muito mais ligada à lógica capitalista, né? Então, a gente tem lá, antes a gente já tinha um processo de abandono, então, da figura da igreja, né, como central, e entrando o capitalismo, começando a entrar, né, num processo de configuração das sociedades e das cidades. Agora a gente tem muito mais ligado. E um pensamento técnico tem um lugar central, tá? E a gente tem a questão não é mais o estado social, mas o estado do bem-estar, tá? Por que a Thaísa saiu e entrou? Vamos voltar. Tem uns alunos aqui dizendo. Vocês estão me avisando que trancou, é isso, pessoal? Não. Tá dando certo? A mim tá normal. Pra mim tá normal também. Ô, Gabriel, Então, oi. eu li umas coisas sobre o racionalismo, que ele fala que era uma forma que usava a funcionalidade, mas de uma forma mais artística. A gente pode falar assim, ou não é bem isso? Tu diz quem usava? Não, é que eu li várias coisas e algumas das informações que eu entendi foi que o racionalismo, ele era uma forma, ele usava, tipo, fazia, porque o funcionalismo de acordo com a função, né, do projeto. Isso. É isso? Isso. Tá, e o racionalismo seria mais a função, mas de uma forma mais livre. Pode ser, porque está ligado a uma questão de concepção estética artística, da pureza da forma, tá? Esse racionalismo que tu fala. Mas aí depois a gente conversa, não está ligado tanto ao urbano, tá, Isa? Depois a gente conversa, vai estar ligado bastante à arquitetura moderna, tá? Tá. Vamos lá. Seguindo aqui, mas depois eu converso a tua dúvida. Pode trazer depois eu vou abrir para... Vamos lá. A primeira e a segunda concepção e transformação das cidades acompanharam as evoluções e crises das mudanças sociais. Bem, então vamos vir para a primeira revolução, a cidade do Renascimento aos tempos modernos, tá?
a cidade medieval, como eu tinha falado anteriormente, passa para uma cidade clássica, tá? Aí a questão que tem central é o poder da igreja passa para o poder do Estado. Então, o Estado começa a ocupar essa grande importância que a igreja tinha na sociedade, na configuração da cidade, e na forma das cidades também. Então, e como que a gente pode ver isso nas cidades clássicas? Até é bom vocês irem pesquisar essas imagens, como é que essas cidades clássicas começaram a ter traçados diferentes, ser pensadas diferentes, né, da cidade medieval. A gente vê a monumentalidade, tá? A monumentalidade do Estado pode ser vista na cidade, como, por exemplo, o pensamento da perspectiva, né? O olhar do indivíduo nas avenidas, nas praças, jardins urbanos. Essa cidade clássica, a gente pode imaginar até aqui em Pelotas, né? Imaginem a catedral aqui, e a gente tem a questão da observação dessa catedral, né? Então, a gente tem uma questão do traçado da cidade, tem a ver com isso, né? Que a gente tem uma rua central que dá de frente ali. E isso a gente vai ter em diversas cidades que vão ser pensadas e projetadas e modificadas, né, conforme essa cidade clássica, né? A gente tem, então, uma questão importante, que é a separação entre o público e o privado. A questão que começam a ter o pensamento das calçadas e até as vitrines também, tá? E aí tem a instauração do Estado-nação. Então, e um ponto muito legal que o Escher pontua é que, a partir desse momento, a cidade começa a ser pensada como um projeto de utopia, de um futuro por vir, de uma sociedade sonhada num futuro como ela seria num progresso. Então, isso daí é um ponto forte que modifica esse pensamento, essa ruptura entre o pensamento então, da sociedade e das cidades, né, nos tempos, então, na primeira revolução, no processo de modernização, né? Bem, já a gente tem da cidade da segunda revolução, a gente começa já com a revolução agrícola, né? A gente tem um aumento da produção alimentar e tem uma expulsão dos agricultores do campo, né? E aí a gente tem, somado a isso, a questão do capitalismo industrial. Então, um monte de indústrias que estavam surgindo, o processo de industrialização se acentuando, a gente pensa assim, lá Londres, a França também começando. Então, aí a gente tem um grande crescimento demográfico e acelerado das cidades, que a gente viu lá na primeira aula, né? Que aí o que acarreta de grandes problemas para as cidades é a desigualdade social nas cidades, né? Nesse processo de de modernização intensificado e de industrialização, né, a gente tem o taylorismo, né, que vai intensificar a especialização. Na ideologia taylorista, né, a sociedade, então, tem a questão de simplificar ao máximo as tarefas para tornar mais produtivo e mais rentável, tá? E aí, no urbanismo, como é que aparece esse pensamento taylorista? Com a ideia de zoneamento. Então, o zoneamento que a gente tem nos planos diretores, que a gente tem até nos projetos, então, começam bastante com essa ideia taylorista, né? Então, para tentar deixar aquele processo de racionalização. E aonde se intensifica a ideia taylorista? Com o Le Corbusier e na Carta de Atenas, né? Eu acho que tem gente querendo entrar. Tem gente querendo entrar. Conseguiu, Tássia? Como é que ela entrou? Ela não me responde. Consegui, doutor. Tá. Eu vi tua mensagem agora. Tá. Seguindo, então. Pessoal, vamos lá. Essas cidades que a gente viu, então, se liga com a aula passada, tá? A cidade que a Jane Jacobs estava criticando, né? E que está lá o Le Corbusier sonhando ela e pensando ela numa
Europa, que precisa ser reconstruída no pós-guerra, e vai entrar com tudo na América. E aí a gente tem até hoje aqui no Brasil e está na China acontecendo, né? Esse pensamento é meio engraçado, por isso que o Escher coloca que o processo de modernização não acontece de forma homogênea, nem em tempo, nem nos lugares, né? Então a gente está tendo esse processo de modernização no Brasil, a gente vive um pouco, parece atrasado, né? E aí, então vamos lá. São novas formas de produção e consumo que a sociedade está tendo, vai ser necessário adaptar as cidades, ou que se transformações na cidade para dar conta disso. E vamos lá, algumas transformações que a gente pode destacar que apareceram lá no documentário e na aula que eu dei. Malhas das grandes vias, redes de água, saneamento, energia, comunicação. Bem, uma cidade moderna, então, para o Le Corbusier ou para os planejadores urbanos, eles tinha que ter no mínimo isso, né? Para uma cidade se considerar moderna, para a gente levar uma modernização para a cidade, para essa nova sociedade que se sonhava, tinha que ter no mínimo isso, né? Então, isso tinham que adaptar nessas cidades que a maioria não tinha. Bem, ou não tinham para todos. Outra grande no processo de modernização que entra e muda bastante o pensamento é o Fordismo, tá? No Fordismo está ligado, então, ao automóvel individual mais os eletrodomésticos. E aí vai entrar a questão do consumo de massas. Não vou nem entrar num termo, mas quem quiser pesquisar pesquisem sociedade de massas, tá? Esse consumo de massa no espaço urbano, a gente consegue ver, por exemplo, nos conjuntos de habitação social, tá? Os conjuntos de habitação social, do jeito que são pensados, ligados a uma sociedade de consumo de massas, surgem lá no modernismo, então, ou com esse processo de modernização, mas na arquitetura, no urbanismo modernista, tá? Na arquitetura modernista. E aí, vamos lá. O quarteto, o Escher destaca isso, e é bem legal a gente pensar. Quarteto, carro, geladeira, aspirador e máquina geram grandes mudanças sociais. A individualização e também a esse consumo, né? A sociedade do consumo. Bem, para nós, eu lembro que o Silvio, que eu falo bastante dele, ele me falava assim, de uma geração para outra, a cada 30 anos, que eu era de outra geração, ele falava isso, se perde muito. E aí, por isso que é importante também a gente ter o diálogo com as pessoas mais velhas. Ele me contava sobre as viagens que ele fazia de trem. O trem que levava para... Acho que era Jaguari, não lembro qual era a cidade que ele falava. Mas, então, que ele conheceu Pelotas e veio de trem. Então, para nós é difícil porque a gente não vivenciou isso, né? Não experimentou. Então, fica difícil a gente ter noção do que foi esse quarteto, o carro, a geladeira, o aspirador e a máquina, como revolução nas cidades, do jeito das pessoas viverem nas cidades, né? Nesse processo de consumo, de mudança social e de individualização. Lembro agora da minha filha, ela falando para mim e para Carol, que falou assim, pai, como é que era quando não tinha internet? Tipo, então, tentando imaginar tipo, um mundo sem internet. Então, para nós, talvez é difícil. Para nós sempre teve o carro individual, a geladeira, o aspirador e a máquina, né? Mas o quanto foram revolucionários nesse jeito de viver as cidades, como mudou a forma das cidades. Bem, o estado do bem-estar, que a gente estava falando que é uma marca dessa segunda revolução, ela trouxe uma grande evolução nos serviços públicos. Tá? Por isso que é o estado do bem-estar, né? E aí teve uma instauração, um processo de configuração desses serviços públicos nas cidades foi muito importante para a qualificação desses espaços, né, das cidades. Então tem as redes de transporte coletivos, as escolas, os hospitais, banheiros públicos, etc., né? A atuação do poder público no campo do urbanismo e da economia para dar suporte, sustentar as dificuldades e insuficiências das lógicas do mercado. Isso também é muito marcante nessa época. E, então, a gente tem a questão, como a gente viu lá no documentário da Jane Jacobs, os planejadores, planejar uma cidade,
era o mais cientificamente e eficientemente. Era como se pensava. Então, a ideia da eficiência estava muito presa à ideia do planejar a cidade, essa ideia de eficiência, né? A ideia dessa ciência. E é isso que a gente viu lá naquele documentário da Jane Jacobs, que ela está criticando essa fé muito severa, essa fé que não deixa ver que cometem erros por essa ciência. Os cientistas não estão 100% certo, os cientistas não acertam sempre. Essa eficiência, peraí, é uma eficiência por um lado, mas é uma deficiência por outro. Essa modernização levava, então, ligada à ideia de evolutividade, de evolução, ela é colocada em crise, né? E vamos lá. Então, aqui eu cito uns nomes para vocês que o Escher coloca, que vão o Haussmann, lá em Paris, o Cerdà, em Barcelona, Cité, Howard, Le Corbusier, aí ele nem citou, mas eu coloquei aqui o Lúcio Costa. Então, e aí ele coloca um termo assim que é urbanismo fordista, keynesiano, corbusiano, tá? Então, eu coloquei aqui o Lúcio Costa e vou pedir para vocês, né, esses grandes planejadores, né, esses grandes urbanistas, teóricos do urbanismo e que colocaram em ação suas teorias do urbanismo, né? O Moses seguia essas ideias, né? Fordista, keynesiano e corbusiano. E aí eu peço para vocês, tá aqui, ó, tá com uma cor diferente esse slide, depois vocês vão retomar, que eu vou fornecer para vocês, pesquisar obras desses personagens históricos, uma ou mais imagem com os dados, identificar o urbanismo, identificar nessas obras, né, o urbanismo fordista, keynesiano, corbusiano, nos projetos e nas cidades que vocês pesquisaram, encontraram, tá? Eu retomo se alguém ficou com dúvida do que precisa fazer. Daqui, eu destaquei assim, ó, que ele está falando sobre né? Pós essas revoluções, a gente tem a questão de fato muito frequente espaço construído, assim como cidadão, demonstrarem suas habilidades de permanência, de resistência e de readaptação. Então, aqui está falando muito o que a gente viu lá da cidadã Jane, né? E aquelas pessoas que estavam junto com ela, resistindo a esses planejadores, a esses planejamentos, a essa utopia dos urbanistas modernos. A cidade, então, funciona como um palimpsesto, um pergaminho que não muda, mas que acolhe sucessivamente escritas diversas. Tá? Então, as cidades antigas foram conservadas materialmente, passaram por transformações profundas e deixaram de funcionar do mesmo modo que antes. Então, gravem isso, cidade como palimpsestos. Tem gente que cai, por isso que eu paro um pouquinho de dar aula, pessoal, para logar o pessoal de volta. Pessoal, entramos no capítulo 2, em que ele vai falar sobre a pós-modernidade, tá? E aí eu destaquei aqui Jane Jacobs e outros, tá? A gente está vendo só Jane Jacobs, mas poderia falar de outros pensadores da pós-modernidade, né? O que principal é que tem uma crítica à estética funcionalista, tá? E eu destaco no livro do Escher que ele fala assim, eu acho essa interpretação dele bem legal, que não é o fim do processo de modernização, mas aponta para o fim de uma fé cega ao racionalismo simplista e suas certezas absolutas, e questionaram a própria ideia moderna de progresso, tá? Então vão questionar essa própria ideia de progresso. E aí, qual é essa terceira modernização, essa terceira revolução? Ele chamou de modernização reflexiva, tá? Destaco sobre isso que ele vai falar. Então, ele considera que, a partir dessa crise, dessa revolução que se tem,
a sociedade se torna mais reflexiva, se torna mais desconfiada, né, desse processo, então, que tinha de progresso, essa ideia de progresso que a modernização trazia. E ela, então, começa uma reflexão antes, durante e depois. É possível que existam falhas, o acontecimento e o reexame, o acompanhamento e o reexame é sempre necessário. Bem, novos procedimentos científicos, maior utilização das ciências e das técnicas. Isso também, então, vai acontecer nessa terceira revolução, nessa terceira modernidade, que é, então, tem a teoria dos jogos e das escolhas, ele destaca 3 novas teorias, 3 novas ciências, né? 3 avanços importantes, que é a teoria dos jogos e das escolhas limitadas, as ciências cognitivas, Gordon Cullen, Kevin Lynch, vários teóricos que vocês têm do urbanismo estão nessas ciências cognitivas que vão mudar a forma da gente interpretar a cidade, tá? Que vocês já viram com outros professores. As teorias da complexidade do acaso e do caos. As teorias da complexidade do acaso e do caos, a gente viu na aula passada através da Jane Jacobs, que ela vai falar, então, que a cidade, ela é caótica, ela tem um caos, mas existe uma lógica nesse caos. Então, é porque essas novas teorias fazem repensar a própria ciência. O feedback é um termo importante para essa pós-modernidade, né? É um dispositivo de regulação das causas pelos efeitos que implica um conhecimento e uma avaliação permanente dos efeitos das ações. Pessoal, aí a gente tem novos meios de transporte, armazenagem, informações e bens, tá? Então, a gente tem, de novo, essa questão da armazenagem das informações e dos bens como uma revolução, uma mudança importante, e aí precisa se adaptar, tem uma revolução na cidade também, do jeito que a sociedade vive nela e da forma das cidades. E essa transformação que tem esses novos meios traz uma transposição dos limites espaciais e temporais. A gente tem, por exemplo, acabei de citar da minha filha falando a questão da internet, né? Esses novos meios, né, de transporte, armazenagem e informação, eles não evitam a questão do problema da coesão social, porque com eles vêm novas formas de segregação. Aqui o Escher traz um quadro, eu vou deixar para vocês verem depois em casa. Ele coloca na primeira revolução, a primeira modernidade, segunda modernidade e terceira modernidade, nas colunas, né? Aí ele fala, por exemplo, elos sociais. Na primeira a gente tem a comunidade, pouco numerosos, curtos, a questão dos elos sociais, diversificados, não estabelecidos através de mídias, estáveis, fortes e multifuncionais. Aí quando a gente tem a sociedade industrial, a gente tem mais numerosos de diversos tipos, evolutivos, fortes, em via de especialização. Lá na sociedade, aí é legal que ele aparece lá no texto, mas é a primeira vez que eu mostro aqui para vocês, que ele classifica nessa terceira modernidade uma sociedade hipertexto, tá? Vou explicar mais adiante o que é essa sociedade hipertexto. Capítulo 3, a terceira revolução urbana moderna. Agora ele vai falar só da terceira revolução, né? A terceira revolução, ele traz a questão da metapolização. Metapolização é um termo que ele vai, uma ideia que ele vai falar um pouquinho mais adiante, eu vou trazer aqui para vocês. A transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, a formação de espaço-tempo individual e redefinição das relações entre interesses individuais, coletivos e gerais e as novas relações de risco. Isso resume o que estaria, então, o que caracteriza a terceira revolução, as grandes mudanças que configuram essa terceira revolução urbana, essa terceira revolução moderna. Bem, metapolização, conceituada como um duplo processo de metropolização e de formação de novos tipos de territórios urbanos, as metápolis,
quando as cidades mudam de escala e de forma, ou seja, quando se tornam essas grandes conurbações, tá? Extensas, descontínuas, heterogêneas e multipolarizadas. Limites entre físicas e sociais entre as cidades, limites físicos e sociais entre as cidades e campo vão se tornar cada vez mais tênues, tá? Bem, a globalização e a metropolização se nutrem das tecnologias de transporte e de comunicação e estimulam seu desenvolvimento. Porém, contrariamente ao que se teme ou se espera, essas tecnologias não acabam a concentração metropolitana nem substituem as cidades reais por outras virtuais. O uso das tecnologias de informação e comunicação, que é o TICs aqui, não substitui em absoluto os transportes. O presencial, os contatos diretos, continuam sendo meios de comunicação privilegiados. A acessibilidade física e a possibilidade do encontro são mais do que nunca principais riquezas das zonas urbanas. A gente está sentindo na pele, né, pessoal? Quem está fazendo a quarentena está sentindo muita vontade de ver no real, ver as pessoas, encontrar, viver a cidade, né, real. A gente vê a diferença, como é que é, mesmo a gente tendo essa questão da virtualidade, né, a gente poder viver virtual, que não tem esse contato real. A terceira revolução urbana não gera, portanto, uma cidade virtual, imóvel, introvertida, mas sim uma cidade que se move e se telecomunica, constituída de novas decisões de deslocamento das pessoas, bens e informações. Bem, a gente tem depois a questão, a recomposição social das cidades, a individualização do espaço. A gente vive um processo de maior individualização, tá? De maneira como os cidadãos organizam seu território e emprego do tempo. Vou dar um exemplo para vocês. A sala de aula ou um ônibus. Pega um ônibus, tá um monte de gente querendo viver seu tempo individualmente, tá lá cada um administrando ele através do seu celular, mexendo no celular. Talvez se tivesse 2 celulares, as pessoas estariam mexendo em 2 celulares, né? Na sala de aula também, então a pessoa está lá assistindo minha aula hoje, deve estar fazendo isso, deve ter gente que está assistindo a minha aula ao mesmo tempo mexendo no celular, vendo informações de outras coisas, porque então cada vez mais esse processo de individualização do espaço-tempo, né? Então, de fato, as ferramentas técnicas e de modalidades que permitem modificar o tempo e o lugar das atividades individuais e coletivas constituem um dos principais traços das novas revoluções urbanas modernas. A diminuição das necessidades de mobilidade decorrente do retorno dos centros antigos pela maioria da população, é preciso desenvolver serviços públicos de transportes mais individualizados, atendendo o conjunto dos territórios metropolitanos, combinando diversos modos de transporte, utilizando as possibilidades que oferecem as TICs. Um exemplo, pessoal, é os patinetes ou as bikes, né, alugadas agora por esses aplicativos, o próprio Uber. Então, são essas formas de tecnologias de informação e comunicação que trabalham com essa individualização, né, e o acesso à tecnologia. Então, é importante para a vida das cidades essa combinação, né, como as cidades estão se adaptando a essa nova forma da sociedade de viver. E aí vem um ponto aqui, ó. A terceira modernização, terceira fase, caracteriza notadamente por vínculos sociais mais frágeis, menos estáveis, porém muito mais numerosos, conectados de múltiplas redes da sociedade hipertexto. Tá? Então, a gente tem na sociedade hipertexto múltiplas formas de conexões. Os interesses comuns e a mudança no funcionamento da democracia. Então, a gente vive uma nova forma de democracia, uma nova forma de viver juntos, de estabelecer o espaço político, né? Os diálogos com as pessoas. A refundação da arquitetura institucional, territorial e uma renovação das modalidades de funcionamento da democracia em geral e da democracia local em particular. Em uma sociedade de N dimensões e em territórios que se mudam de tamanho e de natureza conforme as práticas de mobilidades individuais, torna-se necessário elaborar
dispositivos de âmbito estatal com escalas relativamente flexíveis, fundamentadas mais fortemente sobre o princípio da subsidiariedade, permitindo mecanismos de consulta à população e aos atores de forma continuada e diversa. A sociedade hipertexto obriga a renovação profunda das modalidades de definição dos interesses coletivos, de construção pública das decisões, tratando-se desde o interesse geral, a francesa, ou mesmo ao interesse comum anglo-saxão. Em terceiro lugar, finalmente, assistimos à emergência dos problemas ligados ao desenvolvimento de novas formas de segregação social. Estas são produzidas por diversos fatores, principalmente uma tendência de formação de guetos de pobres nos quais se agrupam. Aqui entra uma questão. Tá. Entra uma questão, surgiu uma coisa aqui na minha tela, que eu já não concordo muito. Esse processo já estava acontecendo na Revolução anterior, dependendo de alguns autores, na interpretação, por exemplo, a própria Jane Jacobs colocou isso, né? A formação dos guetos mais pobres, né? Já está anteriormente, não está na terceira revolução, pode ter se intensificado, né? Mas eu vou voltar ali, né? A nova dinâmica que ele vai falar, e a gente vai poder seguir, mas é que é preciso uma nova forma dos nossos planos urbanos, no nosso planejamento, a forma da gente pensar, ou das cidades de se administrarem, que sejam muito mais abertas a escutar essa sociedade hipertexto, porque ela é muito mais complexa e com laços múltiplos e muito mais efêmeros. Então, então essa dinâmica de estar sempre em contato e escutando e alterando, ela é importantíssima nesse momento. Essa tendência à fragmentação social e ao fechamento espacial se somam à tensão de ruptura do pacto social e aos vínculos de solidariedade local e nacional. Uma mesma força segregadora diferencia socialmente o espaço do plano do edifício, em uma cidade onde nos deslocamos a pé a 6 km por hora, no plano do bairro, em uma cidade onde nos deslocamos de ônibus, de bonde a 20 km por hora, e no plano do município, nas cidades onde o deslocamento é feito por automóvel a 50 km por hora. De fato, o aumento da velocidade dos deslocamentos leva a pensar questões de mistura e diversidade nas cidades contemporâneas. Então, a gente tem uma multiplicidade também desses fatores, da questão do aumento da velocidade, da forma como se vivem nas cidades, então traz muito mais diversidade e torna ela muito mais complexa. O desafio que se coloca a sociedade... a gente está aqui. Uma democracia de procedimentos e deliberativa, uma sociedade mais reflexiva. Então, aqui ele está refletindo, o que é importante para nós urbanistas, né, pensar, é que para essa nova sociedade hipertexto, o jeito que concebemos a política, o espaço político, e também como a gente pensa isso nos nossos espaços, como a gente projeta eles, é que precisa mudar. As políticas urbanas que a gente pensa nos nossos planejamentos precisam mudar. Precisam mudar porque há uma nova forma das pessoas se compreenderem e conversarem, se comunicarem e chegarem a consensos, a estabelecerem uma nova democracia, né? Então, mas essa democracia moderna avançada deve ser mais deliberativa, pois uma sociedade hipertexto, complexa e não programável, não só a maioria dos problemas a resolver são imprevisíveis e não constituem objeto de um mandato dos eleitores. Tá, vamos seguir aqui. A legitimidade de uma decisão pública e sua eficácia são maiores na medida em que tenha sido elaborada através dessa, então, deliberação de várias pessoas. Então, individualismo não é egoísmo, tá? Então, por quê? Ele considera que esse individualismo dessa sociedade, que a gente não deve confundir, não é um declínio da moral, mas uma transição moral.
Então, a gente está se adaptando a essa nova forma, que é a expressão de novas estruturas sociais que precisam definir novas noções de solidariedade e responsabilidade. A gente vem com a questão da emancipação dos indivíduos às obrigações de regras superiores e às condutas, fundamentadas ao respeito e às regras, as condutas então fundamentadas nisso, e aos valores coletivos, passando então para uma consciência reflexiva com a sua real necessidade social. Então, primeiro, o debate e os conflitos serão inevitáveis e necessários nessa nova sociedade de hipertexto. E a gente confunde muitas vezes que a sociedade está perdida, a cidade está perdida, a cidade está um caos, a moral, se perdeu a moral. O Escher traz uma concepção legal aqui que ele fala sobre isso, que ele fala, na verdade, tem que se redefinir, está se redefinindo, é uma transição da nossa concepção do que é moral. Existe, na verdade, uma emancipação do indivíduo que procura, então, na sua individualidade, a sua emancipação, o seu lugar de fala, procura, então, o seu empoderamento, né, ser escutado, e que ele participe do processo público, no processo de decisão, no processo democrático, né? Então, ele reflete sobre a sua real necessidade social, como colocou o Escher. Nesse quadro deve ser entendido o princípio da... Então, aqui, ele fala sobre dois termos, que é risco e precaução, constituem, assim, elementos determinantes do contexto no qual atuam hoje o poder público, os urbanistas, tá? Vou falar mais adiante, então vou pular aqui para passar. Chegamos ao capítulo 4, pessoal, falei que era longo. Ele fala no capítulo 4, uma coisa que eu destaquei aqui, então ele divide assim. Antes da primeira revolução urbana, ele fala que teve o paleourbanismo, depois a gente tem a primeira revolução urbana, depois a gente vai ter o urbanismo, que é inventado, então, o urbanismo inventado na segunda revolução moderna, e a gente vive hoje o neo-urbanismo, tá? Vamos lá. Não vou nem ler as perguntas, porque depois vocês retomam elas. Responder as perguntas do texto com suas palavras. Procurar exemplos de projetos urbanos e cidades que ilustrem as respostas. Fica aquelas perguntas lá para vocês, tá? Do planejamento urbano à gestão urbana estratégica. Aqui, pessoal, ele vai ir colocando a postura da segunda revolução moderna, ou daqueles do urbanismo modernista, né? Que eu vou colocar agora, dividir aqui para a gente ficar fácil, do urbanismo moderno, e depois o neo-urbanismo, tá? Como é um pensamento hoje. Então, achei bem legal ficar trazendo essas duas posturas, que ele consegue colocar de forma bem sintética e precisa. O urbanismo moderno definia um programa de longo prazo para as cidades, aplicando os princípios da organização espacial, sob forma de planos diretores, por exemplo, tá? Então, ele considera os planos diretores dentro dessa ideia modernista. Depois, decorriam planos de urbanismo visando o enquadramento da realidade futura em um quadro pré-definido. Os planos e os esquemas eram destinados a controlar o futuro e reduzir as incertezas, a realizar um projeto de conjunto. Então tá, então no urbanismo moderno se pensava dessa forma. Como é que ele acha que deve ser no neo-urbanismo? O neo-urbanismo se apoia a atitudes mais reflexivas, adaptadas a uma sociedade complexa e a um futuro incerto. Elabora múltiplos projetos de natureza variada. Esforça-se por tornar-se coerentes, constrói uma gestão estratégica para a sua implementação conjunta e levando em consideração, na prática, dos desdobramentos que ocorrem à evolução prevista, as mudanças que decorrem, revisando, se necessário, os objetivos definidos, os meios estabelecidos previamente para a sua própria realização. Então, olhem só, pessoal, é uma gestão estratégica em que tem a implementação dessas ideias, desse projeto que é elaborado nessa gestão estratégica, ele é feito e reavaliado de tempos em tempos, a partir de seus dobramentos, e tem essas consultas. Então,
é diferente daquela forma lá que a gente tinha do urbanismo moderno, de pensar. A noção de um projeto moderno está mais do que nunca no cerne do urbanismo. Então, olhem só, o projeto ele não é somente um desígnio acompanhado de um desenho, um desígnio, um desejo, um lançamento futuro, né? É também um instrumento cuja elaboração, expressão desenvolvida e execução revelam as potencialidades e as limitações que são impostas às sociedades pelos atores envolvidos, pelos lugares, circunstâncias e acontecimentos. O projeto é simultaneamente uma ferramenta de análise e negociação. Então, vejam que o projeto assume um papel protagonista nessa noção moderna, né? Nessa noção do urbanismo modernista, né? No neo-urbanismo, ele vai derrubar essa antiga cronologia, então, que era encavada de diagnóstico, identificação das necessidades e elaboração de eventuais cenários. E a definição do programa, o projeto, a realização da gestão. Então, tinha essa linearidade, né? Primeiro, então, se fazia o diagnóstico, depois se identificava as necessidades, aí se elaboravam cenários, aí se definia um programa parecido com o que vocês fizeram um pouco lá na disciplina de urbanismo 1, né? Aí tem um projeto e aí depois vai ser feita uma gestão. Assim era pensada a cidade. Essa linearidade, ela se torna mais iterativa, tá? Ou recorrente. Então é como se estivesse sempre voltando, é um processo que vai em loopings, né? As ações devem ser simultaneamente para elaborar e provar hipóteses, com realizações parciais que reinformam o projeto e permitem procedimentos mais cautelosos e duráveis, pelas avaliações que integram o feedback. O feedback, então, é super importante. Das regras de exigências às regras de resultado. Então, o urbanismo moderno assegurava uma realização dos projetos através de regras bem simples, imperativas e estáveis. Vamos lá, aí a gente tem aqueles termos: zoneamento, funções, densidades, gabaritos. Tudo isso são regras, normas, né? E que fixavam e faziam exigências, né? E determinavam bem precisamente o objetivo, né? Que a cidade tinha que ter, né? O que esses projetos tinham. Já no neo-urbanismo, ele vai privilegiar os objetivos e os resultados a serem obtidos e incentiva os atores públicos e privados a encontrar modalidades de realização desses objetivos, o mais eficientes para a coletividade e para o conjunto de agentes. Então, o barato do neo-urbanismo que a gente tem que pensar seriam projetos, então, em que o que é mais importante é colocar os agentes que vão ser envolvidos a participarem e buscarem que eles atinjam esses objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Mais importante do que fazer toda uma mudança, vamos botar assim, no bairro Dunas, ou lá que nem a Andréia está fazendo lá em Rio Grande, né? Aqueles projetos, tipo, mais importante do que fazer um grande loteamento lá, reformular tudo e implementar como é que vai ser, botar uma regra, como é que vai ser o novo traçado urbano lá daquelas ruas, a nova tipologia de casas que tem que ter. Mais importante que isso é chamar a comunidade para fazer parte, para pensar, e que elas consigam deliberar como querem, como deve ser, e que elas se sintam fazendo parte desse processo de transformação da cidade, né? Que eles se sintam agentes, e se tem envolvido uma entidade privada, vamos colocar assim, a Avan, tá? Então eu não quero não meter a mão nessa cumbuca, nesse problema, nessa complexidade que é a Avan, né, nas cidades. Tipo, a Avan vindo ali para perto da Anhanguera, a Anhanguera também. Então, quando tiver um projeto para pensar como é que vai ser esse impacto ali da Anhanguera, junto com a Avan, e pegar então a comunidade que está sendo atingida, a comunidade que vive ali, o próprio Mário Quintana, e que eles participem então para ver como é que podem ser as questões de traçado viário, as novas ocupações,
tipo, dos próprios conjuntos habitacionais que vão surgir ali na volta, como é que pode ser melhor? Então, a implementação de onde é que é melhor um posto de saúde está necessitando. Então, isso ser escutado e a população e esses agentes privados também estarem fazendo parte desse processo. Existir um debate e uma construção entre esses agentes. Das especializações espacial à complexidade da cidade. O urbanismo moderno, muito marcado pelo pensamento taylorista e fordista, buscava resultados na economia de escala, na simplificação e na repetição das funções urbanas destinadas a espaços específicos. Os zoneamentos dos grandes conjuntos habitacionais exprimem fortemente essa lógica. Tá. Já no neo-urbanismo, novos modelos de produtividade, né? Então, não busca simplificar realidades complicadas e se esforça, antes de tudo, em dar conta de territórios e situações complexas. Sua performance e sustentabilidade são obtidas pela variedade, flexibilidade e capacidade de reação. Pessoal, infelizmente, a gente até discutiu na aula passada, né, com o André, no Brasil a gente tem a questão, principalmente, dos conjuntos habitacionais, né, ainda muito presos a esse urbanismo moderno, né, e não nesse neo-urbanismo. Vamos discutir mais adiante, me lembrem, agora quando a gente encerrar a aula, porque eu quero encerrar a aula e a gente ainda abrir. O urbanismo moderno, os equipamentos coletivos aos equipamentos de serviços individualizados. Os urbanistas modernos privilegiavam soluções permanentes, coletivas, homogêneas, a fim de responder às demandas da habitação, do transporte, do lazer e do comércio. A produção em massa repetitiva do serviço permitia amortizar equipamentos custosos, o mesmo serviço para todos, e geralmente de forma simultânea. O neo-urbanismo, os serviços públicos urbanos devem, hoje em dia, considerar um processo de individualização que marca a evolução da nossa sociedade. A diversificação das situações, das necessidades, torna, assim, a necessidade uma maior variedade de uma personalização das soluções. Qual o exemplo desse item aqui, pessoal? Por exemplo, as UPAs. Se a gente pensasse, isso é legal, o Brasil está entrando nesse processo de neo-urbanismo, abandonando esse urbanismo moderno. Se a gente pensasse em um grande hospital que concentrasse tudo e todo mundo se deslocasse para lá e tivesse tudo, bem, a gente tinha que pensar assim, o quanto ia ter gente que ia estar próximo ali, ia ter mais acesso, ou o quanto ia gerar de complexidade, né, para a cidade, de complexidade, digo, de problemas que iam trazer, e as UPAs, às vezes, conseguem, às vezes, estar muito mais integradas aos bairros que ela está, e a gente está levando democraticamente, né, para esses espaços, essas qualidades, então, essas qualificações dessas regiões, com as UPAs. Então, as UPAs estão dentro disso, é um exemplo, tá? Do interesse geral substancial ao interesse geral modulado. O urbanismo moderno foi construído em concepções substanciais de interesse geral e interesse comum. Deve-se entender que, através desse ponto de vista, as decisões públicas, os planos com suas regras e proibições, as realizações públicas, as exceções do direito de uso e propriedade, as desapropriações, os impostos, eram legitimados por interesses coletivos, admitidos como superiores a interesses individuais. Então, os interesses coletivos garantiam sempre a supressão dos interesses individuais. Já na sociedade em hipertexto, composta de multipertinências e mobilidade de territórios sociais, os procedimentos de identificação e informação dos problemas e negociação das condições assumem uma importância crescente e decisiva. Tá? Então, a participação sobre diversas formas nesse processo, desde seu início, os habitantes, usuários, vizinhos e de todos os atores envolvidos, torna-se essencial. Então, pessoal, não é porque tem uma minoria que está ocupando uma APP, vamos lá, ali nas doquinhas, tem uma pequena parcela, aí que a grande interesse coletivo seja para a cidade de Pelotas, que lá tenha um porto, que quer dizer que eu possa fazer um porto lá. Hoje, no neo-urbanismo, se pensa que devem ser escutadas aquelas pessoas. Elas têm que ser escutadas, então, no seu processo de fala, seu processo de apropriação, nesse processo político-democrático. Da administração à regulação. O poder público administrou o urbanismo moderno, isto é, assegurou a aplicação das leis.
dos planos de regulação. O neourbanismo esforça-se em construir os problemas caso a caso e em elaborar respostas específicas para cada situação. Lá no urbanismo moderno, elaborou concepções globais da cidade, por vezes totalitárias, não hesitando, em alguns casos, a fazer tábula rasa do passado e induzir que isso ocorresse. Exemplo, o Moses lá, tá? O neourbanismo, por outro lado, admite a complexidade e deve propor uma variedade de formas, ambientes arquitetônicos e urbanos e a uma sociedade cada vez mais diferente em sua composição, nas suas práticas e gostos, confrontando a uma cidade cada vez mais móvel, na qual os atores ampliam sua capacidade de escolha e de localização. O neourbanismo deve seduzir. Tudo a ver com a aula passada, né, pessoal? Do governo das cidades à governança. O urbanismo moderno estava das formas de governo municipais firmes, decididas e que dispusessem de poderes fortes. No neourbanismo, governança urbana implica enriquecimento da democracia representativa através de novos procedimentos deliberativos e consultivos. Então, esses chaves de acesso, esses links de acesso com a comunidade, com a população, com a vizinhança, esses são os processos deliberativos e consultivos, né? Concluindo, pessoal, para a gente poder matar isso, né? Concluindo, para resumir, qualificar esse neourbanismo que se esboça atualmente, ao menos no mundo ocidental, podemos dizer que é um urbanismo de dispositivos. Trata-se menos de fazer planos do que de aplicar dispositivos. Então, vamos abandonar um pouco essa ideia de grandes planos e pensar mais dispositivos que os elaborem, discutam, negociem e que os façam evoluir. Então, a gente vai ter um plano, mas mais importante que o plano são os dispositivos que justamente vão negociar, vão se comunicar, vão trabalhar com essa cidade, com essa sociedade e vão rever os planos. Um urbanismo reflexivo, tem linkado com o de cima, né? A análise já não precede a regra e o projeto, mas já está presente permanentemente. O conhecimento e a informação são produzidos antes, durante e depois, tá? Um urbanismo de precaução, que dá lugar às controvérsias e que permite meios de considerar as externalidades e exigências do desenvolvimento sustentável. Um urbanismo convergente, a concepção e a realização dos projetos resultam da intervenção de uma multiplicidade de atores, tá? Então, tem que agrupar vários atores, né? E diferentes, atores múltiplos. Um urbanismo reativo, flexível, negociado, em sintonia com as dinâmicas da sociedade. Um urbanismo multifacetado, composto de elementos híbridos, soluções múltiplas, redundâncias e diferenças. Um urbanismo estilisticamente aberto, que ao separar o desenho urbano das ideologias urbanísticas e políticas culturais, dá lugar a escolhas formais e estéticas. Um urbanismo multissensorial, que enriqueça a urbanidade do lugar. Dito de outra forma, o neourbanismo é um caminho particularmente ambicioso, que necessita de mais conhecimento, mais experiências, mais democracia. Vocês, pessoal, a gente está construindo esse neourbanismo. A gente precisa atualizar as formas de planejar a cidade, os neourbanismos, para essa sociedade que já mudou. Velhos e novos princípios do urbanismo no Brasil. Entrei na última questão, que a Nádia Zoman, então, que vai escrever então a apresentação do livro na versão brasileira, nos coloca então em relação a aos princípios desse novo urbanismo com o contexto brasileiro. E ela faz uma constatação da falta de sincronia entre a mutação cada vez mais rápida da sociedade contemporânea e o processo mais lento de transformação do quadro construído. E ela diz que isso é preocupante, tá? Com essa dupla temporalidade, cada um num tempo, teremos que enfrentar os novos desafios da contemporaneidade sem abandonar as demandas não resolvidas das nossas cidades. Então, as nossas cidades não se atualizaram, mas a sociedade mudou e a gente precisa atender essas demandas.
De forma fragmentada, o processo de urbanização no Brasil ocorre para dar espaço ao automóvel e ao desenvolvimento do capital imobiliário, sem procurar a essência da modernidade, que é a superação das necessidades básicas do homem. Então, o que a gente ainda vê é isso, né? O automóvel e o desenvolvimento do capital imobiliário sendo os atores principais nas cidades, dos planejamentos urbanos, das reformas urbanas, né? No Brasil. E aí se abandona, então, do processo de modernidade, que ela fala que é a superação das necessidades básicas do homem. Então, é entender as necessidades básicas. O fator mobilidade contemporânea assume uma tripla racionalidade: o global, o social e a de transportes. Os fluxos internacionais se aceleram por questões econômicas, políticas, ambientais, produzindo refugiados que se somam aos mais pobres, reduzindo as possibilidades de mobilidade social. Por sua vez, a circulação assume um papel estratégico na cidade. Se no modelo fordista a unidade produtiva se concentrava na fábrica, hoje ela assume uma multiplicidade, uma amplitude territorial cada vez maior. O desenvolvimento econômico tem, na maioria da mobilidade das cidades, um aumento de produtividade. Contudo, o elemento essencial da urbanização brasileira, a priorização do transporte individual em detrimento coletivo, compromete a produção de uma cidade mais compacta. Então, ela critica essa forma como a gente está pensando no transporte no Brasil, a mobilidade no Brasil. No Brasil, temos ainda como princípio extra o Estatuto da Cidade, que ganhou vida através da Lei Federal 10.257, aprovada em 2001. Tributário de uma luta pela reforma urbana, que se origina lá na década de 60. O debate, em 1960, o debate do Estatuto remonta, e aí ele é interrompido, pessoal, esse debate, né, da reforma urbana, porque tem a ditadura militar. Mas ele vai ser retomado, então, lá em 80, né, no início dos anos 80, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, a CNDU. Tá? E ela prepara um projeto, um anteprojeto de lei, que foi discutido 2 décadas, então não é pouca coisa, na Câmara dos Deputados. Tá? E vai vir na Constituição Federal de 88, traz avanços importantes para as leis urbanísticas. Né? Então, em que sentido? Ao limitar o direito da propriedade, tornando a cidade mais voltada para o cumprimento da função social, a ser definida pelos planos diretores municipais. Então, ela coloca uma importância grande nos planos diretores municipais, porque eles têm que atender à função social da propriedade da cidade. As diretrizes do Estatuto da Cidade permitem hoje inovações que garantam do direito às cidades sustentáveis à gestão democrática com participação popular, à distribuição do ônus e dos benefícios do processo de urbanização, à proteção de preservação. Então, pessoal, no Estatuto da Cidade, então, garantem, né, diretrizes que procuram isso. Né? E o Escher, então, desculpa, o Escher não, a Nádia está trazendo isso para nós aqui, relembrando. O que se observa são os nossos velhos problemas, que ainda aguardam o enfrentamento necessário. O nosso futuro está em construção. Estamos em um período de transição de uma sociedade urbana-industrial para uma sociedade da informação e do conhecimento. Portanto, pensar as cidades hoje implica formulações complexas que incluem a instância econômicas, sociais, políticas e culturais. Fim. Esse é o livro. Eu vou retomar aqui. E vou abrir o diálogo para vocês. Vou deixar aqui. Pessoal, podem abrir os microfones de vocês. Fui quase toda a aula só eu falando, né? Na verdade,
Eu acabei falando demais, me passei porque eu fiquei exemplificando também, me prolonguei em umas partes. E teve mais o problema do pessoal entrando separado e eu me perdi um pouco. Pessoal, abram aí os áudios de vocês. Aí, alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir com alguma coisa? Vocês entenderam o que tem que fazer? Um trabalho, um grupo? Aquele trabalho da última aula é para hoje? Para entregar hoje? Ou não, vai continuar? Não é para hoje. Mas vocês têm que ir fazendo porque vai acumular, né? E quem falou? Deixa eu ver. Tá. Vocês têm que cuidar para não acumular. Já tem que ir fazendo. Não deixem para a última hora, até porque vocês vão entrando novos assuntos e vão esquecendo, tá? Eu tô vendo que vários de vocês estão lendo, que legal. Eu tô vendo os livros de vocês aí pelas mídias, vocês lendo, que bom, tá? Que bom. Procurem ler esse Thrasher, acho que é uma boa leitura. Apesar de eu ter trouxe bastante coisa dele hoje, praticamente foi um grande resumo do livro, tá? Que eu estava contando para vocês. Estava fazendo a chamada agora no final da aula. Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, pessoal. Vou espelhar aqui. Tá? Eu queria que vocês procurassem identificar como é que era pensado trazer exemplos de cidades e de projetos desses caras aqui, tá? Cada grupo vai fazer isso, tá? Aí vocês podem se dividir no grupo, mas é bom que vocês, não sei como é que vai ser a forma de se dividir o trabalho e se comunicar, tá? Cada grupo vai se organizar, administrar da forma que conseguir, e eu quero que identifique desses, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, identifique isso aqui, ó, um urbanismo fordista, keynesiano, corbusiano, tá? Todo mundo entendeu isso aí? O que vai fazer? Sim. Sim. Tá. E é... Hã? E depois tem que responder isso aqui. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tudo segue em grupo, né? No mesmo grupo que a gente vem trabalhando. Isso. Gabriel, tu vai fornecer depois essas perguntas pra gente pelo AVA? Vou sim. E vai ter todo esse PDF aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um resumão do Escher, né? Esse PDF, ele tem 57 páginas, tá? 57 slides. Tá bem. Tá? Aí eu vou fornecer para vocês, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou liberar vocês, se vocês estão sem dúvidas. E aí a gente conversa. Tu mandou o link do livro, né? Mandei. Posso remandar, tá? Tá, por favor, porque a gente não achou. Por favor. Você mandou ali no grupo. A Andressa mandou no grupo da disciplina. Não, ela mandou o vídeo. Não, eu mandei o link do vídeo. Eu não achei o link do PDF do livro. Eu confundi o link, então. O livro. Pode mandar o link dos livros mesmo. Ô, Gabriel, tu disse que tu ia mandar um modelo do trabalho na aula passada. Não, eu vou apresentar para vocês. Espera aí, só um minutinho. Eu preciso ver uma coisa.
Hã? Jobim, é para fazer isso aqui, tá, Jobim? Faz isso aqui, faz isso, pode fazer em slides, tá, Jobim? Tá me escutando? Não tá aparecendo? Pera aí. A tu e a Thaís aparecendo. É, eu tô vendo ela, porque... Tá ótimo, deixa eu ver aqui. É esse aqui, Jobim. Vocês vão fazer slides disso. Opa, desse. Percebam que ele tá com uma cor diferente, eu quis marcar. E desse aqui, ó. Vocês vão fazer slides desses. Tem perguntas aqui do lado que o Asher faz. Tá? Aí vocês vão fazer slide com essas respostas. E vocês vão ter feito os da aula passada, né? Aí também botem no PowerPoint. Que aí depois a gente vai montar um arquivo geralzão, tá? Ah, tá, beleza. Esses dois é pra entregar semana que vem, no caso. Não, ainda não. Não tem dia. Eu tenho que ver com o Nesta. Tá muito indefinido esses dias daí. Porque aí eu vou passar mais conteúdo na aula que vem que vocês vão preencher mais esse trabalho, tá? Vai tendo atividades por aula que vocês vão ir colocando nesse trabalho geral que vocês vão me entregar, tá? Tá, na verdade, Gabriel, pode ficar tudo num só. Isso. Mas tem que ir carregando, porque eu tô passando as atividades para vocês carregarem tudo nesse arquivo. Tá. Tá? Aí quando vocês vão tendo assim, ó, ah, me caiu uma ficha agora, voltem lá e respondam, mudem a resposta das respostas anteriores que vocês fizeram. Compreenderam? Sim. Ok. Tá. Eu vou mandar o link agora do trabalho aqui. Trabalho não, do livro. Ah, aqui. Em vez de mandar o link, eu tô mandando o livro direto para vocês. Pronto. Não falem que fui eu. Chegou aí? Ah, tá. Alguém me disse ali que não conseguiu desabilitar o mudo, que é a Fernanda. Agora chegou. Ué, mas a Fernanda... Mas a Fernanda não apareceu pra mim desabilitar o mudo dela. Cadê Não, a Fernanda? não sou eu, não. É o Fabiano, se não me engano. Fernanda, tá conseguindo falar? Sim, é o Fabiano que não tá conseguindo. Tá. Tentar desabilitar. Não, mas eu não sou eu que eu habilitei ele.
Acho que é problema do áudio dele, no computador dele. Vou encerrar o vídeo aqui, tá, pessoal? Senão fica grande demais depois para vocês visualizarem. Parar a gravação.